Pessoal, aqui estamos aí como agente de pesquisa, não como aquele filme Kigeman, né? Que nos coloca fatos e notícias, mas sobre recordações ligado aos campos de até minisséries. Eu lembro que eu estava vendo agora também os campos de lives ligado à neurociência, que vem a destacar também alguns autores, como coloca o Fonseca. E o senhor ali, o Mascarenhas, também colocou um destaque importante ligado à neurociência. É lógico que eu vou colocar em destaque a palavra intracerebral, que é onde ele colocou e fala sobre as questões ligado ao UTI, CTI, ligado também ao SAMU, campo de urgência. Qualquer tipo de instrumento que seja de teste de medidas e avaliações que venham ajudar a reavivar ou colocar sinais ligados ao fator de risco, são fatores importantes que venham ajudar a pessoa a viver essa maneira sobrevivente. É lógico que tempos atrás nos coloca uma sinapse que venha a relacionar. Se nós olharmos também o Weineck ligado às questões eletromagnéticas que relacionam as fibras, e isso nos coloca patamares importantes em vias unilaterais, ou seja, qual os campos eletromagnéticos, que é direita ou esquerda, entre essa dominância, direita e esquerda. Quero dizer que ele estava falando sobre o campo intramagnético, as questões que venham absorver a região do cérebro, o campo intra, e eu lembrei que eu falei sobre a questão do fluxo sanguíneo, o átrio direito, o átrio esquerdo, ligado ao sistema cardiovascular, os vasos, as artérias, os campos do cérebro, tem vários vasos aqui, ou seja, que ligam ao oxigênio, por isso que a composição corporal de alguns colegas ligados também a medicinas, ou outro tipo de religião que seja, como a mim, nos coloca destaque ligado a essa religião, questões de fatores que venham expor pesquisas. Como essas eu coloco em questões de gradientes importantes ligados à água, que vai nos ajudar a esse relevo que intercala as vias aferentes e eferentes. Então, eu lembro certa vez que eu levei várias pancadas na região do campo occipital. Alguns falam que se tivesse levado mais, eu não tinha estado lá. Ou seja, estaria ausente. Isso é uma pergunta. Levei bastante aonde chegou às falências, os próprios sentidos. Isso nos coloca campo de depressões ligado ao campo de declinação, inclinações ligado ao cérebro. Porque a massa encefálica, a região do cérebro, tem questões frágeis que nos coloca bioestruturas. Onde eu quero chegar? Então, quando você tem uma maneira de pesquisas relacionadas às pessoas muitas vezes em graus de, ou seja, praticamente as questões venham a falecer em questões do cérebro, depois do nada acorda, não citando o Drácula, algum tipo de ficção, mas o campo cinematográfico nos acontece fatores que vêm a despertar pesquisas científicas. Pessoas ficaram sendo monitoradas bastante tempo, depois acordaram. Até filmes que retratam esses fatos reais. Quer dizer que é lógico que alguns falam essa linha do tempo 2 anos, 3 anos, mas muitas vezes alguns podem levantar em poucos segundos, 1 minuto, 10 segundos, em destacar também até a creatina ligada ao cérebro, ligada ao Alzheimer, Parkinson, que está vendo um destaque bastante. Depois essas quilometragens de corrida. Eu não sei como eu levantei praticamente rápido. Isso nos coloca fatores a destacar, ok? Entre essas maneiras. O que eu quero dizer o ser humano ligado ao campo intracerebral nos coloca maneiras importantes que venham destacar a sua individualidade. Mas a questão que nos coloca o cérebro e qualquer aparelho que vai ter aquelas maneiras de eletromagnética, tipo aqueles aparelhos que nós olhamos ligado ao coração, eletromagnético ligado ao coração, sistema cardio, Você vai e olha ali também vai fazer parte o campo neuromotor. Já cheguei a discutir em tempos atrás
um campo de prescrição que nós tínhamos que fazer uma prova e analisar ali as questões de ondulações. Quando subia e descia, né? Depois eu posso colocar como de exemplo. Lógico, é fato, é nítido, tem que ter experiência, aonde há uma experiência, há erros, e aonde há erros também, há imaturidades e maturidades para vir um aprendizado. Então, nesse destaque, o que eu quero dizer aqui, o campo intercerebral nos coloca uma coletividade, ligado, uma essência que nós temos no nosso coração ligado a um tipo de crença. Mesmo que não seja algo que muitas vezes pode colocar como que não acreditamos, mas que não acreditamos em alguma coisa. Que há necessidade para sobrevivermos, né? Nem que seja uma pedra, nem que seja um tipo de manejo ligado ao treinamento, seja constante. O treinamento ele é constante. Ele vai nos ajudar a ter resultados importantes. Ligado à fé, a má fé e a boa fé, nos coloca esse algarismo que fala de panelas, que liga os campos arcaicos, modernos e pós-modernos. Esses períodos que relacionam as artes e as maneiras que foram periodicamente destacadas em questão de capilares, ligado ao oxigênio. Muitas vezes nós olhamos só o campo intelectual, mas o próprio intelectualismo também vai depender das caminhadas ligadas a partes inferiores do corpo, que são pesquisas que venham, ou seja, a oxigenar o corpo entre esses degraus gradativos. Então é lógico que o próprio oxigênio, as artérias e os fatores que venham ocluir, né, ou obstruir, fatores que venham se destacar ligado ao campo, que venham destacar essas hemácias, hemofilias que eles colocam, mas muitas vezes entre os glóbulos vermelhos e brancos, vem a destacar, parece que fica isolado ligado ao cérebro, o campo neuromotor. Está vendo alguns temas de congressos e simpósios falando sobre esse assunto, mas isso nos coloca que, se colocar esse aparelho, como coloca um tipo de pulsação, ligado à pulsação, à frequência cardíaca, também vai dar para analisar a questão do cérebro? Dá para analisar a questão do oxímetro, dá para analisar a questão relacionada ao sistema cardiovascular? É lógico que é um protocolo importante para nós vermos, ligado à pressão arterial. Mas, se nós olharmos em destaque as ondulações ali, dá para nós olharmos no campo sistêmico e o campo sistólico diastólico. Você está vendo algo importante a se destacar. É lógico que o miocárdio é uma referência primordial, há prioridades ligadas à essência, que eu falei sobre o campo intercerebral e intracerebral, um campo individual, nos coloca um aprendizado motor relacionado a essa sinapse nervosa, nas partes cinzentas do cérebro. É lógico que os campos frontais do cérebro nos coloca esses hemisférios, as câmeras interfatoriais que relacionam o próprio poder que vem a notificar a mente e a sua crença. É lógico que pode acontecer, vou falar comigo. A pessoa muitas vezes já está nos campos de falência lá e lembra de uma coisa boa. Está morto lá, daqui a pouco assim, ó. Aí vem muitas vezes umas palavras, você vai lembrando no momento lá, vem o seu cérebro, aquelas sinapses multiformas, multifuncionais, que vem ideias naquela concentração, você levando pancada lá direito, esquerdo, só aqui desse lado, você defendendo, e depois veio a não ter mais sentido na região deltoide. Então, quando você não tem mais essa mobilidade de defesa, você perde e aqui fica aberto. E aqui vai ver o quê? Vai abrir um aspecto motor aberto. Vamos colocar um tipo de... tipologicamente é uma habilidade aberta para colocar a região aqui bater. Aí vai batendo. Abriu o espaço, não defendeu mais, não teve como, então... Ou seja, aí vai ocorrer o quê? Um tipo de falência. Aí, nesse sentido, é lógico que entre o feedback que eu estava falando sobre significados e palavras e feedback positivo e negativo ligado à fisioterapia que eu estava falando, e ligado também ao autor Bicudo, 2002, que ele fala que quando há uma significação quando você fala alguma coisa, tem um tipo de pessoa que tem um problema ligado a uma doença que destaca em polêmicas, em escalas internas e externas ligado às estatísticas sociais, como o HIV e outros tipos de doenças. Então, quando nós falamos algum tipo de palavra que relaciona você vai viver, você vai conviver, há um feedback positivo. É
É lógico que já teve pesquisas em questões pedagógicas, o termo pedagogia, mas eu sei que nós não somos muito aceitos ligados a esses campos acessíveis. Tem a pedagogia do momento, tem a pedagogia do movimento, mas essa maneira acessível de ocupar o tempo em relações e demandas, fica essa complexidade. Mas eu quero dizer que muitas vezes você vai falar e aí você fala assim, meu Deus. Você fala, meu Deus. Mas você fala, meu Deus, ou seja, embora você não acredite, mas você fala, meu Deus, acontece algo, você vai, abre o olho, levanta. É lógico que não é com um homem de aço. E se desloca e já vai olhando para a pessoa e fala, ó. Ou seja, é lógico que o braço não podia levantar, só, né? Ficou desse jeito, porque essa região aqui ficou um campo edemático, um edema muito grande, um fluxo sanguíneo. O que é edema? É um fluxo de sangue ficou ocluído aqui, porque houve uma inflamação de tanto pancada, aí fica bem dilatado e você não consegue levantar o braço. Estou colocando exemplos de estudo de caso aqui. Então são fatores de quê? O que vai funcionar? Então você tem que proteger e andar, ou seja, fazer o movimento que você possa fazer, mas fazer desse jeito. É lógico que tem pessoas muitas vezes igual o tipo de Rambo que vai lá, segura, barra, solta, vê se tem precisão de ir para um médico rapidamente. Então são detalhes que venham colocar caso. Eu quero dizer o quê? Que entre as maneiras que o que é educação física, ligada ao feedback, à motivação interna e externa, tem um aspecto transcendente que eu coloco com uma maneira intracerebral, essa transcendência que ocorre diariamente nos aspectos recíprocos cutâneos, internos e externos e internos, ligado ao cérebro, essas vias aferentes e eferentes, e o campo intercerebral, não internacional, o time internacional, mas o intercerebral, não o corpo internacional, embora internacional também liga aos campos diplomáticos, ligado a uma essência entre galáxias, essa essência que o ser humano é, transcendente, místico, ligado à corporeidade. Ok? Então se coloca fatores entre a linguagem transcendente e a linguagem que resulta a essência. Linguagem é ligado à essência, ligado a essa sociabilidade, que liga movimentos combinados, que venham destacar o local que você está inserido. Então há fatores. Então, você coloca aquele aparelho ali, ligado ao AVC, muitas vezes a pessoa pode ter um AVC assim do nada, entre 42 milhões em épocas passadas que eu estava vendo, uma revista estava mencionando, há parâmetros a destacar. É lógico que eu já vi falar sobre glóbulos vermelhos, vitamina B12, eu estava até vendo uns vídeos, se será brincadeira em questões de estudos, mas vai depender. É lógico que eu não vou prescrever para pessoa muitas vezes que passou 50, 60 anos, mas em questões, por exemplo, o hemogelim. Vou entrar em destaque aí, em polêmica ligada ao esteroide aí, em questões de bula, ligada ao raquitismo. Os mais velhos ligados à neurociência vão entender. O senhor Mascarenhas vai entender a questão do quê? Eu estou falando a questão de quê? Hemogelim é lógico que é para raquitismo. Para quê? Para pessoas mesmo, crianças. Esse processo, mas houve tantas questões multiformes, é lógico, em campos de tratamentos relacionados às questões que houve como uma maneira de demonstrar essas moléculas que destacam entre o antídoto e os seus poderes ligados à própria neurociência e o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo também relaciona as suas misericórdias relacionadas aos seus poderes, que vem identificar a unção que eles colocam, né? A unção, o poder, a misericórdia, a dilatação, a força, a destreza, o orgulho, a benevolência. Então, são fatores que vinham destacar. Então, entre esses campos urgentes, há o campo de urgência, né, que é importante, e a importância. Quando você faz o aspecto urgente, que é a hora para detectar e para a pessoa abrir os olhos ou ter um sinal de vida, é um urgente. A importância vai ser sempre importante a pessoa estar viva e acompanhando. Esse acompanhamento é longínquo, é um caminho curricular. Então, a urgência nos coloca fatores unânimes ligados a UTI e CTI. Ok? É lógico que não estou querendo ensinar ninguém aqui. Ensinar é aprender e ensinar. Ok? Então, quando há fatores nessa dimensão entre urgência, qualquer tipo de aparelho que venha ajudar a qualquer equipe que esteja à noite ou nas escalas internas e externas, vai haver uma somatória.
né? Nem que seja uma bola, né? Ou seja, se a pessoa jogar uma bola, se abrir os olhos, não sei, o ato do reflexo, são coisas que acontecem que muitas vezes pessoas que têm essa trajetória rotineira, essas rodagens ligado às estratégias metódicas entre também de telefonema. Tempos atrás eu tive que ficar de lado, ligado ao retorno venoso, né, decúbito lateral, caso que eu senti uma dor muito grande em época atrás, tipo psicose, né. Então, na hora que eu falei, eu vou ficar nessa posição, vou tomar um remédio, eu fico nessa posição, bebo minha água, ok? Então são fatores que venham declarar o retorno venoso. E o retorno venoso está relacionado ao sistema simpático e parasimpático, ao sistema cerebral. Nos coloca estímulo-resposta, resposta e estímulo. Eu sou os doutores que venham doutorizar essas questões ligadas à psicomotricidade, à neurociência e esses fatores ligados a estímulo e resposta. Eu coloquei uma doutora aí, ela é Franciene, desculpa gaguejar aqui, Franciene, eu lembrei o nome dela, gaguejei, viu? Eu conheci ele, conhecido na infância. É Franciene Dalcol. Então, são fatores, né? Cheguei até de presente, sempre eu tive a vontade sempre de dar no presente um livro do autor Thomas. Aí vocês viram Thomas, qual Thomas é. Ok? Então são fatores. 2026. O ano 2026 o tema do livro, neurodiversidades. Essa neurodiversidade que ocorre. Então, quando você fala um nome, muitas vezes que você acredita, vai trazer uma existência ópera ligado à má fé ou à boa fé. Essas coisas. Não tem como uma pessoa ser tão natural, essa naturalidade ligado ao campo de justiça. É lógico que tem os campos, né, que a Pavail nos coloca destaque, né, que entre essas maneiras entre também em camadas de médios, em linguagens morfológicas, em destaques clínicos, a clinicar as clinicalizações ligadas às realizações. Tem pessoas que há 3, 4 dias sem dormir. Aí eu estava vendo aí alguns fatores, né? Eu te lembrei do Hércules, né? Tem uns campos de estudo sobre o Hércules, sobre aqui as questões de alguns falam sobre o sono, alguns falam sobre aquele que pegou um bezerro, começou a treinar com bezerro, depois levantava o boi, ligado ao agachamento, dormia quantas horas? Será que dormia? Que era um semideus o Hércules. Outros aí com tão forte que era. Será que tanto o GH e o cérebro, como é que era? Uma potência, né, de ato de reflexo periférico nos coloca destaques. É lógico que os campos cinematográficos colocam questões sobrenaturais, né, místicas, ligadas a essas questões de transferência e essência, que nos colocam a maneira de estímulo e resposta. São bússolas, válvulas relacionadas ao miocárdio e relacionadas ao cérebro. Quando eu acordei, não é por causa que aquele Forrest Gump, né, aquele filme, não saí correndo assim. É lógico que eu tive que fazer isso. É lógico, né, movimentando, aí eu vai para um outro lado, do outro aí, pega ele, segura ele. E o braço aqui, esse aqui, ó. Então, ó, entendeu? Então são fatores relacionados que venham a se destacar. São causas, são simulados que eu estou falando aqui. Simulados, né? Simulados neurohistóricos, né? Que a gente vê em filmes, campos cinematográficos. Agora você vai lembrar aquela música, Onde está Jesus? E quando eu olho para o poder da cruz, aonde está Jesus? Como minha mãe dizia, ei meu irmão, como óleo e água. Ei meu irmão, como óleo e água. Aonde está Jesus? Aí é lógico que você vai olhando onde está Jesus e sai igual pique-esconde. É um vale da morte. Por isso que eu citei aquele senhor Mascarinha aí, que eu estou citando ele, porque vai dar para eu falar e explicar. Tem que ter um neurocientista, às vezes que, né, questões que também, como eu, coisas que a gente não acredita, eu estou sentindo vai dar sombra da morte aí, ó. Ele falou.
a questão de validação da memória, que a pessoa está a questão do cérebro, em segundos, pá, 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 pá. Então são fatores que vêm internizar e externizar. Então vem colocar concepções de mundo ligadas a questões de observação, modificação e os campos, né, de quê? De repetições, que estou falando. Então o aspecto do cérebro e nos coloca em memória pessoas que você, na essência profunda, lá na hora você lembra, depois, após, não sei, após quase a morte, não sei, que você vem despertar alguém. Aí eu não sei, muitas vezes pode ser uma mulher, pode colocar como categoria de mãe, outros com outras categorias, não sei, mas são fatores urgentes. Eu vi que ficou estreito, não sei se é 100 mil, 200 mil contra, né? Mas há fatores que a se relacionar. É lógico que no outro dia, os campos de simulados, chegou lá, aí daqui a pouco, é lógico que deu para movimentar o braço um pouco. Os campos resolutos e as forças absolutas. Tem que se auto e reavaliar. Olhar o mapeamento, o campo estratégico, para não haver o quê? Consequências entre os impactos ligados à Terra, os impactos ligados às adaptações. Ok? É lógico que há um diálogo ligado a essa essência, o campo intercerebral também, que vem a ser vias ligadas ao plano sagital, que vai haver uma essência entre comporta ligada ao ser humano. É que essa linguagem ligada ao essencialismo, esse essencialismo nos coloca com portas que nós não podemos ficar nótico nessas questões. Temos que ter um controle motor. E esse controle motor está ligado ao campo neuromotor, que venha destacar campos internos e externos, entre fatos que o ser humano ele não é corrupto. Ele, querendo ou não, ele vai ser corrupto, né? Eu acho que ele não é corrupto. Olha só, acho que a única disciplina que é corrupta, ao meu ver, é a própria educação física, porque é muito movimento, muito bolsa de valores. Então, bolsa para lá e para cá, de mulher, homem. Então, é uma entrada e saída, um PIP. Nos coloca fatores importantes. Ok? Então, venho destacar aí essas questões ligadas à neurociência. É lógico que você olhar, sim, questões. Rapaz, olha, é importante treinar. Massa corporal é importante. Ao campo materialista que está ligado à massa, o peso é importante. Agora, treinar, ou seja, sempre estar em mente, estar caminhando, é lógico, às vezes as pessoas pensam que está com a cabeça baixa, mas sempre se está olhando, se destacando, bem devagarinho, mas sempre respeitando o espaço deles ou delas, que sejam não adversários, sejam concorrentes agora, ligado à competição, à cooperação. Coloca uma linguagem entre os patriarcas. Vi já épocas em que de tribos brigarem, guerrear, daquela guerra, mas depois veio o artigo 1, o campo da pacificação. Mas a pacificação ali tem vírgulas ligadas aos conflitos. Quem escreveu cada parágrafo, cada artigo ali, vem a colocar traços importantes ligados à psicologia também. Esportiva, o conflito que liga à própria pacificação. E se vir, se estiver com a sua esposa, né, aí, gênero, esposo, ou seja, então, fatores aí. São questões, cabe a nós dizermos que são estudos, estatísticas. Que a questão de feminicídio, homicídio, se olharmos o venosa. Por que eu gostei do venosa? Porque vai associar o retorno venoso, o campo intravenoso, intravenosa. Aí o venosa 2010, é lógico que os juristas vão entender, porque o Código Civil também relaciona vidas, qualidade de vida. Venosa 2010. Então venha destacar esses fatores entre os campos despóticos. Eu lembro o capítulo 2 ali deu 3 Venosa, Código Civil, que fala sobre Roma, ali, aqueles campos de estrutura esquelética, estética, que fala do artigo 3º. Aí venha destacar alguns comentários importantes.
130 mil, ligado também a questão de estupradores, outras questões, mas entre questões em destaque, se você for em destaque entre adjetivos e advérbios, tem modificações, tem repetições, você possa fazer esse feedback ligado a essas palavras que são colocadas, ancoradas na sua vida, você buscar como triunfo, colocar projetos ligados como motricidade humana. Cabe a nós dizermos, o técnico, o treinador, ele não pode deixar tudo, é lógico, né, à toa. É uma ata, né, de leis, é um documento de leis, que é com um saco de pancada, o treinador, né, como Rock Balboa, né, como Omelete, mas tem momentos que você está lá tomando conta do time, você vai ouvir cada coisa, formas, cerveja na sua cara, um monte de coisa. Já tive essa experiência ligada ao campo de futebol. Ou jogaram cerveja, me xingaram até me falaram assim, você é o filho do Joel. Então são fatores que vêm a destacar a mímica, os campos miméticos, segundo Cristóvão Buarque, né, que a aventura universitária. Esse senador tem um livro muito interessante. Cristóvão Buarque, ele fala sobre os campos miméticos, mímicas, expressão corporal, dança. Temos que, no momento, tem que expor, mas não exageros e vírgulas, porque pode haver o que? Mortes. Esse corpo vivido e convivência. Essa universidade, aventura universitária, depois eu vou apresentar de novo o livro que eu gostei bastante, que eu estava querendo fazer entre essa aventura universitária e vai nos tocar faculdade e vida. 1994, Cristóvão Buarque, né? Os campos de Paulo Freire também, que ele coloca aí, campos de aceitação, esse maneira consumista, conservadora. Ok? É lógico que, tempos atrás, eu lembro aqui daquela, não sei se senadora, deputada Janaína, e também tinha ele lá, entre os seus debates. Por isso que eu coloquei ali, eu vou colocar alguém com referência, porque que vai colocar em destaque, porque eu estava citando ele. Ok? Então, estava ele, tinha outros, eu sou sem camisa aqui, porque eu sabe que educação física, já coloquei meu perfil aí, coloquei criador de conteúdos, vários ali, eu tinha os presidentes ali, vários, Rio Grande do Norte, até falar um pouco parecido com o meu tio, olha só, então, vamos lá, então, em épocas atrás, então são se parecer, destaca algumas pessoas que vinham de outros estados para discutir o impeachment na época, ligado a Dilma. Então são fatores a destacar, categoricamente o Cunha, que associa o Manuel Sérgio Cunha, ligado à distinção, ligado ao próprio movimento. Como diz o Paulo, um transcendente, pelo menos transcendente. Ou seja, tem que haver pelo menos uma transcendência. A essência pode acontecer algo mais extraordinário ainda. Se transcendente acontece, mas é na essência, na sua profundidade, ligado a acreditar em algo bom que possa destacar, viver sua vida. É lógico que as pessoas falam, mas veja bem, em intercâmbios, em processos de linha do tempo, você vai ver melhor. Você tem que ter instrumentos, ferramentas, comer, analisar, tomar o seu remédio, ou seja, os processos que vão relacionar a sua vida. Eu não preciso disso. É difícil. É lógico que a sua vida pessoal você não deve contar para ninguém. Você fala que não toma nada, você é uma pessoa natural, isso deve contar a sua pessoa, a sua questão, seu desenvolvimento pessoal. Pessoal, o campo intrapessoal, interpessoal, já fala o campo coletivo. Mas é lógico que nós temos que ter cuidados em questões médicas, e há departamentos higienistas, há departamentos pedagogistas, há departamentos militaristas, há departamentos limitantes, né, que vão ver várias dimensões, relacionam várias disciplinas que vão juntar uma com a outra. E essa aventura universitária, que são referências de vários autores que estão intimamente ligados à neurociência, à motricidade humana, à educação física, o que é. O que é educação física? Está os conselhos da OAB, da medicina, e estão, infelizmente, a advocacia do Brasil, por exemplo, a RBCE, que eu já investiguei bastante, está lá.
os advogados do Brasil. Eu acho que eles respeitam, né? Alguns respeitam, eu acho que todos vão respeitar. Eu acho que cada um tem as suas maneiras de concepção de mundo, ligado aos campos contemporâneos e as suas improvisidades. As suas improvisidades, provas. Improvisidade é um campo imaterial. Aí vamos destacar em campo imaterial, é algo que tem que expor, declarar fortemente. Temos que ver e analisar os campos imateriais, os campos, né, que venham destacar outros fatores. Então aí eu deixo essas questões importantes para declarar esses fatos que venham ter suportes, subsídios, os campos sucessivos, que relaciona a batalha que liga a nossa mente, e essa batalha que liga a nossa mente entre várias ideias para concretizar, para concretizar e ter um computador, para ter uma televisão, para ter uma emissora, para ter um canal aberto, para ter um canal aberto, pessoal, vai ter críticas. Pode ser TV Globo, SBT, Manchete, Record, vai ter críticas, porque é um canal aberto, vários canais, Rede TV, são vários canais, até o 23, tem um canal TV Assembleia, são canais abertos. Agora, canais fechados, restritos, alguém vai criticar? É difícil criticar. É lógico que pode até criticar alguns canais adultos, mas vai ver qual o tipo de maturidade que expõe entre o campo interno e externo. Ou seja, há maneiras que nós temos que ver entre a saliva, que eu estava discutindo com o doutor ali, o Everaldo, também discutindo com outras pessoas ligado às questões da saliva, quando o cachorro, toda vez que apertava a campainha, o dono chegava, a saliva do cachorro aumentava. E isso ele absorveu um cérebro, e também é lógico um cérebro, e também vai gerando para o corpo como um todo. A saliva, o campo da citose metabólica, o gerenciamento, você beber água, a ansiedade também, o estresse que ocorre ao beber água. Ou seja, quando você fica 3, 4 horas sem beber água, sem comer, vai haver fatores, né, de neurose, psicose, que é normal para o ser humano, mas que tenha controle nessas vias referentes e aferentes. Ok? Então deixa esses campos criteriosos aí. Embora há fatos a dizer sobre a exigência ligada à maneira de viver e conviver como convém. Agora cada um viva da sua maneira que deva sobreviver. Se eu vou usar um modelo, um jeito para não sobreviver, tem muitos modelos que nós podemos escolher a cada dia. Cada dia escolha. Nós não somos um do outro. Nós somos o quê? Pessoas que estamos juntas nessa sociedade, membros, e que cada um é peculiar, é distinto. Tem as suas diferenças. São 4 irmãos aqui. 2 mulheres, 2 homens, vamos colocar de exemplo. Colocar só campo de estatais. Porque para mim já está deletado faz tempo em questões de irmãos e irmãs, não sei. São perguntas. Há fatores a desejar. Há fatores a desejar. Ok? Há fatores. Agora, se a pessoa te vê, você viu um irmão, alguma coisa assim, em questões de campo biológico assim, você fica assustado. Tem pessoas que é um tipo de borboleta, que isso é bom, para mim é bom. Isso coloca segurança. Eu já tive várias pessoas, colegas que assim, acontece um acidente, a pessoa bate a cabeça, um menino, uma menina, e eu fico preocupado, porque é a questão do cérebro, a questão da psicomotricidade, você fica preocupado. E é lógico que certa idade chega, já passou, é lógico, mas sempre você está acompanhado. Cada um tem aquele pavilhão, cada um, cada 2. Então nos coloca fatores a se externar, os campos implícitos e explícitos a diagnosticar diante de fatores. Por isso que tem relatórios, a pauta tem observações em cada aluno ali diante da secretariado, os campos diretórios. Ali tem um relatório que venha analisar fatores importantes, que venha destacar da pré-escola para a universidade, segundo, como é que é o nome do autor? Josepe, não sei se é Josepe Barbosa, um autor muito bom, 1937, ele fala da pré-escola à universidade. Ok? Está no livro, vou até pegar aqui,
Olha, educação física escolar, da alienação à libertação. Da alienação à libertação. Ok? Cláudia Varenga. Aí tem esse autor aqui, isso eu acho, ao meu ver, aqui, que coloca um repensamento, né? E repensamentos são resoluções cada dia, né? Editora Vozes, 1997, que ele faz as questões dogmáticas, o que complicou a educação física ligado à licenciatura plena, bacharel, foi os campos dogmáticos curriculares e as formações históricas, né? Ligado a essa avaliação médica, os requisitos escolar, a teoria e a prática da educação física escolar, também refletindo sobre a avaliação que vem a refletir em outros setores, como impor ou pôr, como avaliar o professor de educação física, e como o próprio professor vai avaliar também os campos discentes, as técnicas de construção de provas, o papel do movimento social também fala aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. As questões importantes, metodologias, caminhos juntos, são juntos, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Há fatores que venham destacar, né, que, ó, repensando a educação física, olha lá aqui, ó, teoria e prática da educação física, olha lá, pressupor sócios filosóficos, né, que falam sobre as questões importantes da educação física. Vamos lá. O Saveiro tá aqui, Tubino. Tem o Giraldelli Júnior, Paulo Giraldelli Júnior, né? Educação Física Progressista. E tem o Liperman, Matheus Liperman, Filosofia na Sala de Aula. Eu falei que Geman, tem o Liperman. Aqui Nice Cunha, Brinquedo, Desafio e Descoberta. Cooper, né? Kennedy Cooper, Controlando o Colesterol, também fala sobre obesidade infantil. A Zaya Brandão, O Saber Escolar e as Condições de Vida. E a Maria Aranha, né? A Maria Aranha, né? Filosofia Educacional, né? E aqui José Bolzari. Que José Bolzari. Aqui, ó. Achei, ó. Agora que eu achei. José Bolzari, Educação Física da Pré-Escola à Universidade, 1937. José Bolzari. Ok? Aí, o livro aqui, depois eu vou fazer uma resenha com ele também. Estou fundamentando, falei sobre umas questões de casos aqui, de primeiros passos, que aconteceu ligado a alguns ciclos, ligado também à questão de pessoas de outras religiões. Ok? Venha destacar o que é educação física. São esses fatores entre a teoria e a prática e a teoria. Ok? A linguagem ligada à essência e à transcendência. A transcendência e a essência ligada à fé. Qual é a melhor? Que é a transcendência. Quando você faz um gol, ó. Igual o Bebeto, ó. Lembrou do filho, né? Segurando no colo. O Ronaldinho, alguém fazendo sinais de transcendência, mas tem uma essência ligada às questões familiares, né? E também alguns colocam Deus, levanta a mão ou começa a dançar, uma expressão corporal. Isso nos coloca maneiras jubilosas ligadas ao esporte, que é um aspecto do fenômeno, mas possa ter pontos negativos. É um aspecto também que tenha representatividade, mas tem pontos positivos e negativos, e os campos de vontades ligados aos campos internos e externos. Ok?